Ângelo Rigon, quero te ouvir sobre essa questão aí da PEC, por favor. Muito obrigado pela deferência. E antes, registrar que o Gilmar Ferreira falou que o dia que você trouxer a Cris aqui, que ela aceitar vir aqui para a bancada, ele faz questão de pedir que você também o convide para ajudar a fazer perguntas. Gilmar Ferreira. Bem, eu acho que no caso do Bolsonaro, que você falou, o tamanho da PEC seria maior, mesmo porque, como muito bem disse o Kim, ele deu uma diminuída. E eu vou dizer por que ele deu uma diminuída nos próprios públicos, no dinheiro público, porque ele cortou 59% da verba da farmácia popular, 95% da verba do programa Casa Verde e Amarela, 95% da verba do Centro de Assistência Social, os CRAS, 45% da verba de combate ao câncer, mas deixou 5 bilhões para comprar 98 blindados para o Exército. Não estou nem falando dos 2.000 estudantes, entre eles professores, mestres e doutores, que vão ficar sem dinheiro no ano que vem. Então, nós estamos vivendo um negócio... O azul vai durar só até o dia 31 de dezembro, porque foi programada uma bomba que vai explodir a partir do dia 1º. Porque é igual na sua casa, Paulo. Você faz dívida. Na minha, não. Não, na sua, na minha. Pode ser mais na minha, ultimamente. Eu faço conta para vencer a partir de um dia que eu não vou ter dinheiro. Eu vou ter que dar meus pulos, como bem disse. É que se dane, né? Perdeu a eleição, os outros que dão pulo mesmo, né, Kim? Com certeza. Deve ser pensar desse jeito. Vamos lá. Com certeza. Pamela Bussolini, quero te ouvir. Agora, agora vai para votação ainda, né? Só foi aprovada na CCJ por enquanto. Já teve alguns rolinhos por lá, mas passou, deu uma desidratada de 4-2, o dinheiro também diminuiu, o valor, né, também diminuiu. É jogo normal ou não? Então, resumidamente, né, de 200 bilhões estamos aí em vai chegar a 168. 170, né, vamos arredondar assim, né, 170, de 4 anos, né, aí de vigência estamos em 2. Claro que o projeto pode sofrer ainda, né, alterações, como a gente falou, porque vai, né, para mais votações, enfim, depois vai para análise da Câmara. Mas, Paulo, o que a gente precisa pontuar é o seguinte, realmente o que preocupa é até o que o Ângelo estava falando. No governo Bolsonaro, né, quando eles criam algo, eles faziam corte de gastos, né? Isso que o Rigon tá falando, lógico, né? Salta os olhos falando, né? Mas cortar a emenda, né? Ou então o próprio orçamento secreto para tal coisa, tem que ser entendido que certas verbas são obrigatórias e outras não são obrigatórias. Então, esse remanejamento de recursos e tudo mais é o que possibilita, né, pagar por outras situações sem endividar o Estado. Vou dar um exemplo. Quando o Bolsonaro assumiu, né, só fazendo ali aquela correção de fraudes que havia no Bolsa Família, eles conseguiram levantar dinheiro para pagar o 13º desse programa. O que me preocupa é que o PT vem para assumir o governo e não faz nenhuma pontuação de redução de gastos. É aí que está o problema. Primeiro que PEC, né? Vamos estourar o teto. Se houve uma PEC para estourar o teto no governo Bolsonaro, a gente tem que entender que nós estávamos num contexto pandêmico, teve a questão da guerra na Ucrânia, enfim. Agora, qual que é o contexto para se furar o teto de gastos? Porque o Lula precisa cumprir a promessa da picanha? Isso não é motivo para estourar o teto de gastos. E segundo, qual é a proposta do PT para enxugar a despesa para então fazer esse gasto extra? Nenhuma. Eles só estão falando de regular mais, tributar mais, revogar diminuições de impostos que o governo Bolsonaro tinha criado, inclusive que aumentaram a arrecadação, porque existe esse fenômeno, né? Os economistas falam melhor do que eu. O governo diminui aí a sua tributação e a pessoa motivada por essa diminuição acaba até recolhendo mais impostos, porque ela se sente mais capaz, né? Então houve também um recorde aí de arrecadação no governo. E a gente não está vendo isso no governo que vem aí do Lula. É mais regulação, é mais tributação, é um cabide inchado. A gente estava falando aqui, né, uma equipe aí de quase 300 pessoas, de 30 para 300. Então é isso que preocupa, né? Não só o estouro, mas o modus operandi do governo Lula. Então, realmente, como
como o Meirelles falou e outros economistas, o Lula dilmou, está dilmando, né? E a perspectiva não é boa. Não é só questão do estouro. Eu vejo que tem alguns ouvintes nossos que falam assim, é porque a PEC do pobre, para ajudar o pobre. Gente, vocês precisam ter uma visão mais profunda das coisas. Não é, não queremos ajudar o pobre. Não é isso. Mas todo pobre sabe, todo rico sabe, qualquer pessoa sabe. Se você gastar mais do que você ganha, uma hora essa bomba vai estourar e aí vai ser muito pior. Então não adianta querer ajudar o pobre para ele, em tese, comer picanha, que já virou bife de soja, né? Nas próprias do próprio Lula. Não adianta querer fazer essa fantasia momentânea para depois você passar por tempos muito piores. Então é preciso ter responsabilidade e é isso que a gente não está assistindo. Vai. Só deixa claro que o grupo de transição tem 939 pessoas em vários grupos. Não vai estourar isso aí. 939 e apenas 17 recebem do curso. Entre eles, um que ocupou esse lugar que o Aguinaldo está aqui, que é o Alexandre Dicioli. É o Dicioli. Quanta gente voluntária, né? Vou chamar. É lógico que estão ali para ganhar cargos depois, claro, é óbvio. Nada vai ser de graça. A própria Simone Tebet foi a maior treta com o MDB para ganhar o carguinho dela. Isso aí, porque não está recebendo, a parte das pessoas não estão recebendo agora. Mas eles vão cobrar amanhã. Vamos lá. Né? A gente não pode ser ingênuo. Vamos fazer o seguinte. Mas isso é política, não? Mas é muita gente, né, Guinaldo? Mas o Centrão são 45 mil cargos, né? São 45 mil cargos que o governo federal tem. E dá-lhe Queridos, a gente militar. está falando de gente condenada. Dá-lhe militar para não fazer tem nada. quase 20 condenados na equipe de transição. Você acha isso normal? Mas sim, o Bolsonaro foi preso no exército. Não, Aguinaldo, não. Foi colocado lá. É tudo igual, não, é tudo igual. No exército, Não pegue isso aí não procede, não. política de Isso aí não estimação, procede. Por favor, É vamos ter tudo um igual, mínimo tudo de igual. bom senso. Vamos lá.